falou de uma desses hiperfocos ou da pessoa ficar muito presa em certas compulsões, né? E uma dessas que a gente estava conversando antes de começar aqui é a compulsão por pornografia, né? Você estava me falando que recebe muitos pacientes. O que é que está acontecendo? Que você percebe? Entre jovens, o que é? Cara, saiu um artigo publicado. Eu também tenho uma aula lá no meu produto de assinatura. Tem uma aula lá que eu falo sobre pornografia e eu explico. Só vira o microfone um pouquinho mais para você. Aí, perdão. Tem uma aula lá no meu plano de assinatura que eu explico um artigo que saiu numa revista chamada Neuropsychopharmacology. É uma revista do grupo Nature, onde os pesquisadores pegaram pessoas com problemas com pornografia e eles queriam olhar o sistema de... Dá aquele desenho que eu fiz. Tem aí o desenho que eu fiz? Tá na mão aí, o último que eu fiz? Não, é esse aí. Olha só aqui, ó, corta aqui, ó. Essa área tegmentar ventral... A área tegmentar ventral fica lá no nosso tronco cerebral, tá? Esse tronco cerebral, ele sai... É como se saíssem pontes, cabos de neurônios, que são células do cérebro, em direção ao núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens é o nosso sistema de recompensa. Os pesquisadores foram olhar isso aqui, no artigo. Porque é aquela regiãozinha ali específica que ela está envolvida com prazer, recompensa. Recompensa, recompensa, recompensa. Quando você faz alguma coisa que recompensa, é aquela regiãozinha que liga, tá? Se você pega uma pessoa que tem vício em álcool, vício em substância, etc., essa região aí, ela tem menos receptores de dopamina. Então, basicamente, é uma região que ela é mais insensível à produção de dopamina e à ação da dopamina. O que é um dos mecanismos neurobiológicos da tolerância. Então, a pessoa desenvolve tolerância porque tem menos receptor ali, a célula não consegue sinalizar tanto e a pessoa precisa buscar cada vez mais para atingir aquilo ali. Isso com usuários de metanfetamina e cocaína. Eles foram olhar se essa região do cérebro funcionava mais ou menos de forma parecida com pessoas com problemas com pornografia. Tá. O que eram pessoas com problema com pornografia? Pessoas com problema com pornografia seriam pessoas que se masturbam. Eles colocaram lá um número, eu expliquei lá dentro do meu plano de assinatura, eu não lembro exatamente o número. Que, Paquito? 14 vezes por dia? Por aí, não é exatamente. Tá. É uma média. Varia, É o pessoal que falou. De aqui. 8 a 16. Nossa. O pessoal falou que é. Eu não lembro exatamente, cara, qual que foi o número que eles sinalizaram lá no artigo. Eu expliquei o artigo de cabo a rabo lá no RD. Mas basicamente foi assim. Eles colocaram um cue, uma pista. Eles botaram as pessoas numa máquina de ressonância magnética funcional para ver a atividade do cérebro. Tinha um grupo controle, que eles usaram como controle o dinheiro. Afinal de contas, quando você vai estudar sistema dopaminérgico, sistema de recompensa com humanos, você usa no grupo controle de dinheiro. Ah, é? Porque todo mundo gosta de dinheiro, cara. Quem não fala que não gosta de dinheiro não tá falando a verdade. Todo mundo gosta. Às vezes você não gosta de ser rico e etc. Mas se o cara fala, pô, eu vou te dar 100 reais aqui para você fazer isso, e aí se você fizer o diferente que é mais fácil, eu te dou 300. Você vai gostar daquilo. Então eles usaram dinheiro. E no grupo com problemas com pornografia, eles usaram uma silhueta de uma mulher gostosa. Tá. O que eles fizeram? Ao olhar o cérebro das pessoas com problema com pornografia, eles viram que o cérebro dessas pessoas respondia à pornografia da mesma forma que uma pessoa responde a dinheiro, que é da mesma forma que uma pessoa responde a cocaína, ou uma pessoa com problema com cocaína responde a cocaína. Ou cigarro responde a cigarro, ou álcool responde a álcool. Em outras palavras, o cérebro de uma pessoa com pornografia tem uma funcionalidade, uma pessoa com vício em pornografia, com problema com pornografia, tem uma funcionalidade semelhante a qualquer outro vício. Então, esse estudo mostrou, na verdade, veio caracterizar uma coisa que a gente já meio que tinha uma noção, que a pornografia pode viciar. Pornografia pode viciar. Além disso, quando a gente olha para os pacientes na clínica, parece que existe um mecanismo semelhante à droga, que envolve tolerância, cara. Como assim? Então a pessoa começa com pouco, com pornôs talvez mais amadores, aí começa a escalar,
escalar, quando vê, chega no Paquito. Chega no... Pessoal, né, Paquito? Não, é o pessoal do chat aqui. O pessoal do chat gosta disso aí. Anões com óleo e cabra. Foram eles que falaram. Cabras montanhesas. Com queijo suíço. Cabras montanhesas. Assim. Brincadeira, ele não gosta de animais, tá? Não, brincadeira. Anões, ok. Ok. Então, assim, parece que existe um mecanismo de tolerância. Então, a pessoa tem que escalar mais, tanto em agressividade do estímulo, ou seja, se envolver mais com coisas mais pesadas nesse sentido, quanto com tempo de uso. Então, a pessoa começa a usar mais. Chega um momento e uma barreira que começa a impactar na vida da pessoa, seja no relacionamento com a pessoa que ela tá. Então... A pessoa começa a chegar sempre 15 minutos atrasada em tudo. Chega... e principalmente, cara, começa... Você tá chegando pra só bater uma punhetinha, já tô indo aí. Começou a atrasar o podcast 15 minutos sempre. Assim. Ela, cadê você? Já tô descendo, só rapidinho aqui. Não, e principalmente, cara, começa a perder a graça as coisas na realidade. Então a namorada não é mais legal. Normais, né? Cara, eu no consultório já chega mulher com problema com pornografia, cara. Que é bem mais raro. Exato. Mas tá acontecendo. De ela não sentir prazer com o namorado? Sentir prazer com o namorado. Não consegue ficar sem por muito tempo. Tipo, muito tempo, 3 dias. Sim. 2 dias. Começa a ter problema no relacionamento por baixa libido, pouco interesse. Então, o que louco, ela tem muito interesse por pornografia e não por sexo? Isso. É exatamente isso. Doido. Não, mas é exatamente quanto mais consumir a pornografia, mais quer transar. Não necessariamente, cara. Não. Porque aí, imagina, você tá assistindo um pornô com 3 pessoas, 4 pessoas fazendo coisas que não é comum. E aí, meu... Com uma torradeira elétrica e uma geladeira. E aí as atrizes, corpo, um jeito, aí... Iluminação, melhor ângulo. Exato, editado, aí é tudo bonitinho, tudo lisinho, tudo não sei o quê. Aí você olha pro lado, tá, tipo, seu namorado... Lá. Peludo, seu namorado, sabe? Sua namorada. Com aquele micropênis. Cara, aí você pensa, a realidade ela começa a ficar diferente, tá ligado? É mais ou menos um paralelo assim. Imagina uma pessoa que usa álcool, droga, e você fala assim, vamos dar um passeio no parque agora e dar uma comida pra pessoa. Tomar um suco de laranja. Uau, cara. Não, velho. Eu acabei de sair de uma balada ali, louco e tal, no camarote. Vai perder a graça. Um almoço em família não... Então, uma pessoa com um usuário de substância, muitas vezes o almoço em família perdeu a graça. O passeio no parque perdeu a graça. O cinema não tem mais graça. Porque o seu foco atencional direciona a obtenção de prazer naquele único patamar específico. E o resto começa a ficar mais sem graça. Tinha um cara que era, tão viciado, amigo meu, que o cara, ele começava a querer ir em filme 3D porque achava que era muito mais louco, que não sei o que. Aí teve um dia que ele falou, nossa, cara, esse filme 3D é muito louco, é o melhor que eu vi. Eu falei, querido, a gente tá num teatro, cara. Estão aqui realmente, eles são 3D mesmo, assim. Você vê o nível de loucura que chega na pessoa. Esse não é nem 3D. Não vou falar que é o Rabin que é isso. Esse não é nem 3D, é D pra caralho. D pra caramba, Mas tem isso, o cara perde o lance da realidade, do normal. Fica chato, né? Cara, você joga o seu cérebro pra um lugar onde ele... Você joga o seu cérebro pra um lugar... E você habitua ele naquele contexto. Não, e vamos dar o exemplo da rede social. Eu tô conversando com você aqui, tô com o celular aberto. Você vai estar competindo com todo o conteúdo que eu posso ter no meu celular. Que vai ser sempre melhor do que qualquer história que você me conte. Exato. E aí a pessoa fica naquilo, ela não consegue desgrudar. Não, pô, legal. É o tal negócio. Não dá pra você competir com essas coisas que são hiper... E sabe o que eu vou... Pega aí, diretor. Vamos fazer mais um aqui. Bota o amarelinho aí. Ó. Olha que legal. Primeiro eu preciso que vocês voltem. Lembra desse desenho aqui? Tá. Área tegmentar ventral, neurônios produtores de dopamina, núcleo accumbens. O que a gente vai fazer agora, diretor? Ó, a gente vai pegar esse aqui, esse núcleo accumbens aqui, ó, essa região aqui, tá? A gente vai pegar esse núcleo aqui e a gente vai dar vai fazer... Zoom? Pode deixar isso, a gente vai dar um zoom, ó. Tá.
A gente vai pegar essa região e a gente está transformando ela maior aqui só pra gente entender algumas coisas. Feijãozão. Então aqui assim tá o cérebro inteiro e ali dentro tá o núcleo accumbens. Tá ok? Deu pra compreender aí, pessoal? Deu pra compreender, né? Então beleza. Isso aqui é o nosso sistema de recompensa. Olha que legal. Isso aqui a gente chama de... Tá lá no meio do seu cérebro. A gente chama de estriado. Estriado, tá? O seu estriado ele é dividido em vários núcleos e tal, mas vamos dividir ele em duas grandes partes. Você tem o estriado dorsal e você tem o estriado ventral. O estriado ventral é o núcleo accumbens. Aqui seria um A, né? O núcleo accumbens, que é o seu sistema de recompensa. Então, olha que louco. Quando você vai assistir uma pornografia, você tem aqui a área tegmentar ventral e você tem os neurônios que saem da área tegmentar ventral e liberam dopamina no seu núcleo accumbens. Então, se assistiu pornografia, dopamina no núcleo accumbens. Bebeu álcool, dopamina no núcleo accumbens. Fez não sei o que, dopamina no núcleo accumbens. O que acontece? Volta para mim aqui, diretor, rapidinho. O que acontece quando o paciente ou quando a pessoa começa a executar o comportamento muitas vezes? Fazer o comportamento. Lá no início do podcast, eu falei o nome de um cara chamado Donald Hebb. Donald Hebb foi um cara que falou assim: neurônios que se disparam juntos se fortalecem junto. Quando a pessoa começa a liberar muita dopamina, bota aqui, diretor, aí. Quando a pessoa começa é que eu fico olhando para você e quando eu começo a desenhar minha visão periférica, enxergo o monitor, eu sei se ele passou ou não. Eu tô ligado aqui, cara. Eu tô ligado. Quando você começa a liberar muita dopamina no núcleo accumbens, você começa a formar circuitos de células no seu núcleo accumbens que armazenam a experiência gostosa daquele comportamento. Olha isso aqui, pessoal, isso aqui é extremamente importante. Armazenam aquela experiência gostosa do comportamento e com o tempo essas células começam a migrar via neuroplasticidade, que a gente falou anteriormente também. Cara, isso aqui virou uma aula. Via neuroplasticidade que a gente falou anteriormente, elas começam a migrar para o estriado dorsal. O que é o estriado dorsal? É a região envolvida com os nossos hábitos e vícios. Olha que legal, cara. Olha que conveniente é para o nosso cérebro. A região do nosso cérebro envolvida com recompensa fica ao lado da região do nosso cérebro que forma nossos hábitos e nossos vícios. Ou seja, no seu cérebro, um hábito e um vício estão no mesmo lugar. Se você for parar para pensar, um hábito é um vício que não te causa problema. Você tem o vício de escovar o dente. Você escova todo dia o dente. E se você não escova, você sente falta. Você tem o hábito de fazer exercício físico. Se você não faz, você sente falta. É um vício adaptativo que não te prejudica. No cérebro, neurobiologicamente falando, não existe diferença entre hábito e vício. É no mesmo lugar. E os dois envolvem dopamina. E os dois... É como se o hábito e o vício fosse a cristalização de uma coisa que você faz e que te dá recompensa. O hábito é uma coisa que você faz e te dá uma recompensa que é adaptativa para você na sua vida. É bom. Tipo exercício físico, fazer dieta, etc. Ler. E o vício é uma coisa adaptativa para você. É desadaptativa, que é ruim. Só que qual que é o jogo, cara? E olha, eu sei que é muita informação, pessoal, mas depois vocês assistem de novo o vídeo para vocês aprenderem de novo. Nada, pausada pro cara. Boa, perfeito. Volta aqui para mim aqui. Ó, o que acontece? Por que isso aqui... Você vai falar, pô, mas se é hábito e vício é no mesmo lugar, então por que eu tenho mais facilidade de formar vício do que um hábito? Por que eu consigo beber cerveja toda noite, mas não consigo começar a fazer dieta? Por que eu como pizza e não consigo fazer o exercício? Porque, brother, quando você bota... Você vai fumar um cigarro. Quando você bota uma coisa
química dentro do seu cérebro, você está aumentando dopamina de forma sintética, velho. Um cigarro, um álcool aumentou dopamina no seu núcleo accumbens de forma sintética. É muito mais apelativo para dorsalizar via neuroplasticidade e formar um vício do que um hábito. Um hábito, um comportamento de academia, um comportamento de você fazer alguma coisa, não é necessariamente uma coisa que joga, não é necessariamente nem joga dopamina no seu cérebro de forma externa. Você tem que ir lá fazer o exercício e de alguma forma gostar. Ver uma função boa naquilo. Porque aí você tem o seu núcleo accumbente, libera dopamina ali, e aí a circuitaria vai dorsalizar via neuroplasticidade e vai formar um hábito. Por isso que vício é muito mais fácil de formar. Tá? Então, quando você pega um paciente com pornografia, com problema com pornografia, é isso que começa a acontecer. Começa a assistir, começa a ser legal, começa a ser legal, começa a ser legal, começa a ser legal, quer mais. Aquele circuito vai se consolidando, vai se cristalizando, e quando vê ele tá com vício. Viciado. Ou um hábito de assistir pornografia. O cara tem um hábito. Assim como se escova o dente, ele bate uma todo dia assistindo pornografia. Mano.